seja ele em país desenvolvido, todos eles, de alguma forma, estão a ser afetados por a crise que se instalou. Mas ouvimos dizer que a crise é uma questão de dinheiro, não é? É tirar daqui para pôr ali, ou poupar mais aqui, ou poupar mais ali, e que tudo se vai resolver desta forma. Meus irmãos, já viram alguma gripe ser curada com antihistamínicos? Ou com, enfim, ou com comprimidos para as dores de cabeça? Já viram uma gripe ser curada com isso? Não. Possivelmente, quem tomar um comprimido para as dores de cabeça ou antihistamínico, porque pode haver ali alguma reação alérgica também pelo meio, poderá sentir algum alívio. Mas só quando o corpo criar a regeneração necessária para que o vírus não faça o seu efeito, é que ele se vai embora. Temos que compreender que o nosso corpo está fraco, houve um vírus que entrou dentro dele e foi isso que provocou a doença. Não é a dor de cabeça que é a doença, não é o espirrar que é a doença, mas o que é a doença? É o vírus. O que é que acontece com a crise que nós estamos a viver? É que estamos a tratar de uma crise como se ela fosse um problema de dinheiro. Mas, meus irmãos, esta crise não tem nada a ver com dinheiro. Esta crise tem a ver com alguma coisa que começou já algumas décadas atrás e que tem continuado a avançar e a trazer, portanto, os efeitos dessa mesma situação, agora produzindo esta crise também a nível económico. Esta crise não é mais nem menos do que uma crise de princípios e valores. A sociedade atual tem abdicado de princípios e de valores que lhe têm trazido a situação em que ela se encontra. Primeiramente na família. E quando eu digo na família, é porque é na família que nós aprendemos acerca dos valores e dos princípios que nos ajudam a sermos honestos, a sermos sinceros. Se a família daquele corretor da bolsa que colocou o mundo de pernas às avessas, se na família ele tivesse sabido receber ou tivesse recebido, porque eu não conheço nem o pai nem a mãe de tal senhor, por isso não posso dizer nada, mas se ele tivesse pelo menos sabido receber da sua família princípios e valores de honestidade, de que não podemos prometer 100 quando só temos para dar 10, que não podemos gastar 11 quando só temos 5, então aquele homem nunca teria colocado valores especulativos, nem feito crer que determinados valores em bolsa tinham um valor que efetivamente não tinham. Meus irmãos, vivemos precisamente uma crise na família desde há umas décadas a esta parte. Se nós hoje falarmos de família, o que é a família para cada um de nós? Para cada um de nós, de certeza que vai ser uma coisa diferente. Porquê? Porque temos famílias, enfim, monoparentais, temos famílias reconstituídas, temos famílias compostas, temos famílias de vária ordem. Eu lembro-me que ainda era muito novo, tinha os meus 14 anos, quando me apercebi pela primeira vez a crise em que a sociedade estava, para que crise é que a sociedade estava a empurrar os jovens, os adolescentes da minha época. Tinha um amigo que se chamava Ricardo, tinha e tenho, ele, agora não estamos tão ligados, mas éramos grandes amigos. E um dia eu estava com aquele meu amigo em casa da sua avó, estávamos portanto, a brincar e de repente ele começou a ficar muito triste, porque eu tinha estado a falar de que o meu pai fez assim, fomos a tal parte, fizemos assim, fizemos assim, e ele ficou muito triste. E a avó que estava presente voltou-se para ele e disse: Ricardo, então o que é que se passa contigo? E aquele meu amigo voltou-se para a avó e disse: os meus irmãos
têm pai e têm mãe. Eu não tenho pai nem tenho mãe. Porquê que aquele jovem estava a dizer aquilo? Quando ele era ainda jovem, com 5 anos de idade, os pais tinham-se desentendido e tinham-se divorciado. Cada um tinha constituído nova família e ele tinha irmãos de um lado e irmãos do outro. E ele, no meio daquela luta que não era dele, ele sentia que não tinha pai nem tinha mãe. Esta é uma das crises, ou seja, o núcleo principal da crise que nós estamos a viver. Isto depois gerou famílias diferentes e hoje até nos querem dar um conceito de família. Vemos como, enfim, felizmente agora neste momento já não estão esses cartazes afixados, porque já não são necessários, já têm a lei já está aprovada, a lei do casamento entre o mesmo sexo, portanto, do mesmo sexo já não há necessidade dos cartazes, não é? Agora temos os cartazes ao vivo. E eu ia a passear em Lisboa e de repente vejo um cartaz à minha frente, 2 pessoas do mesmo sexo, trocando carícias e com o slogan: somos iguais a ti. Eu disse: iguais a mim não são. Podem ser iguais a vocês mesmos e àqueles que acharem que é assim que se deve viver a vida. Meus irmãos, eu não estou aqui lançando ataque a ninguém. Deus não deseja que procedamos assim. Deus respeita as escolhas das pessoas, mas em nenhum momento na palavra de Deus diz para nós aceitarmos aquilo que não é da vontade de Deus. E eu não posso aceitar, mesmo que a sociedade o aceite, mesmo que uma lei o aceite. Meus irmãos, minhas irmãs, também isto é fruto da crise em que a sociedade e o mundo têm mergulhado, com o desvirtuar daquilo que são os princípios e os valores que a palavra de Deus apresenta. Mas isto depois vai se estendendo a outros campos. Nas empresas. O que é que nós vemos nos nossos dias nas empresas? Palavras que nunca existiram. Ninguém paga, ninguém cumpre, ninguém faz, ou todos fazem. Não é isso que nós vemos hoje em dia? É assim. E, portanto, andam todos a dever uns aos outros, ou então todos fazem desta maneira, porque é que eu não hei de fazer? E assim vivemos e andamos aqui, portanto, também a sofrer com a crise. Na sociedade em geral acontece exatamente a mesma coisa. No desporto, na política, é a corrupção. Mesmo a nível religioso. Nós vemos que a crise também se instalou a nível religioso. E vemos então surgir, nas últimas décadas, movimentos que se dizem de reforma e o que é que fazem? É atacar tudo e todos. Depois outros movimentos liberais que o que é que fazem? É permitir tudo a todos. E depois vêm ainda outros movimentos, os movimentos tipo carismático, que buscam a espiritualidade mais pelo êxtase do que por uma vida realmente consagrada e que dê um verdadeiro testemunho de Deus. Portanto, irmãos, toda esta crise depois vai gerar as consequências. E porquê é que eu digo isto? Digo isto não é de mim mesmo. Digo isto porque a palavra de Deus, como sempre, tem um exemplo. Tem um exemplo de uma crise muito semelhante à que nós estamos a viver, em que as pessoas passaram por uma dificuldade tal que nem tinham nada nem para comer, nem sequer para beber. E porquê é que essa crise surgiu? Eu vou-vos convidar a irem comigo até ao século IX a.C., mais concretamente ao ano 910 a.C. E convido-vos a abrir as vossas Bíblias em 1 de Reis,
capítulo 16. 1 de Reis, capítulo 16. Aparece aqui um rei que começou a reinar sobre Israel. Quem era este rei? O rei Acabe. E diz-nos que este rei fez o quê? Tudo o que era mau aos olhos de Deus. Ou seja, e fez mal, não foi só fazer mal, fez mal, mais mal do que todos os que tinham sido antes dele. Portanto, se já tinham havido reis em Israel que tinham feito coisas muito erradas, agora ele vai fazer coisas muito mais mal do que os outros. E quem tinha feito mais mal do que ele antes tinha sido o rei Jeroboão. E depois a palavra de Deus diz-nos, reparem, como se não fosse de menos, diz-nos o texto, andar nos pecados de Jeroboão, ou seja, que tinha portanto, oferecido os seus filhos em holocausto, que tinha andado a fazer ídolos, tinha posto ídolos dentro do próprio templo. Como se isso não fosse o suficiente, ainda tomou por mulher a Jezabel. E mais, agora não se trata só de fazer do templo de Deus um templo de ídolos, mas é construir um templo a Baal. Com influência da sua mulher, vai construir um templo a Baal em Samaria e, portanto, cometeu, portanto, abominações, fez um poste ídolo, cometeu mais abominações, diz o versículo 33, para irritar o Senhor, Deus de Israel, que todos os reis de Israel que foram antes dele. Sim, mas eu não acredito, vamos lá, que Acabe tenha pensado assim, agora deixa-me cá ver o que é que eu tenho de fazer para irritar o Senhor. Eu acho que Acabe não pensou nisso, não disse assim, vou fazer assim que é para irritar o Senhor. Não, quando a palavra de Deus diz que fez isto tudo para irritar o Senhor, ou seja, ele foi indo um passo de trás de outro e uma coisa errada de trás de outra e outra e outra e outra e outra, que não havia mais nada que ele pudesse fazer que, enfim, que fosse mal. O mal não fica sem consequências. O mal tem sempre as suas consequências. E nós poderíamos dizer, bom, se ele fez mais do que todos os outros para irritar Deus, portanto, Deus já não queria saber de Acabe para nada. Mas não é isso que a palavra de Deus nos diz. Deus diz-nos que, através da sua palavra, que cheio de compaixão foi ter com aquele homem. A Igreja Adventista está hoje, neste sábado, a comemorar o dia do Espírito de Profecia. E é bom vermos como Deus sempre suscita um profeta, um mensageiro, para nos momentos de dificuldade trazer uma mensagem ao seu povo. E eis aqui que Acabe, que se tinha afastado de Deus, recebe a visita do profeta. E quando nós vemos que ele recebe a visita do profeta, diz-nos que o profeta Elias foi ter com Acabe, no capítulo 17, no versículo 1, e diz a Acabe: tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Meus irmãos, não haver nem orvalho nem chuva naquele tempo era o mesmo que não haver dinheiro nos nossos dias. Portanto, vejam, o declínio em que Acabe
caiu e com ele arrastou toda uma nação para esse mesmo declínio espiritual, é que veio gerar depois a crise económica que se vai instalar a seguir, sem água para regar aquilo que era a fonte de sustento daquela sociedade. Era uma sociedade agropecuária. Era uma sociedade que dependia exclusivamente da água, como nós hoje dependemos do dinheiro para fazermos a nossa vida. Mas, queridos irmãos, nós poderíamos dizer assim, bom, pois Acabe errou, o povo de Deus errou e por isso estava a sofrer as consequências. Mas foi só aqueles que erraram que sofreram as consequências? Reparem bem no versículo 2 ao versículo 16. Mas vamos ler primeiro os 4 primeiros versículos, do versículo 2 ao versículo 4. Veio a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Quiriete, fronteira do Jordão. Agora Elias também estava a ficar, ele próprio, afetado com a crise. Não pensemos, meus irmãos, porque fomos fiéis dizimistas, porque somos fiéis nas nossas ofertas ao Senhor, porque somos fiéis ao Senhor, que o facto deste mundo não ter valores, não ter princípios, não nos afeta também a nós. Nós vivemos num mundo de pecado. O Senhor disse claramente, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E foi isso que animou Elias, um profeta que estava a ser fiel a Deus. Mas mesmo assim ele tem que se ir embora. Tem que fugir de um rei que não reconhece a palavra de Deus naquilo que ele está a dizer e ele, o próprio Deus, lhe diz, olha, retira-te, vai para aquele lugar. E diz-lhe, mas vais para ali e eu vou-te sustentar. Beberás da torrente, diz o versículo 4, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. E o que é que aconteceu com Elias? Começou a dizer assim, ó Senhor, então mas porquê é que tu me estás a fazer eu sair da minha cidade? Eu ter que perder o meu posto de trabalho, Senhor, para ir para outro lugar? Foi isso que Elias disse? Não. A palavra do Senhor disse, e diz-nos o versículo 5, e assim foi Elias e fez. Extraordinário. Foi e fez. Ou seja, Elias vai, portanto, seguir o conselho de Deus e fazer segundo a vontade de Deus, porque Deus tinha feito. E ele foi e fez. Mesmo estando a sofrer consequências de uma coisa que não era responsabilidade sua. Bom, e nós poderíamos dizer, pronto, ok, e acabou a crise. Bom, durante algum tempo, os corvos vieram e trouxeram, como Deus dizia, traziam o pão e a carne. E o próprio profeta alimentava-se daquela torrente. Mas o que é que aconteceu passado algum tempo? Diz o versículo 7 que passado dias, nem diz que foram meses, diz que foram dias, novamente a crise a afetar Elias. O que é que aconteceu? Também aquela fonte secou. E ao secar aquela fonte, Elias poderia ter dito, ó Senhor, então não me mandaste para vir para aqui, agora também aqui não há água, Senhor. Normalmente é assim que acontece connosco, não é? Quando as coisas correm bem, tudo bem, mas quando as coisas correm mal, aí as coisas começam a ser piores. Eu devo-vos dizer que há uns tempos estava com uma nossa irmã que nos estava a contar que naquele fim de semana estava a máquina de lavar roupa a trabalhar e de repente avariou-se. Não, a máquina de lavar a louça. A máquina de lavar a louça avariou-se. E depois ela foi pôr a roupa a lavar e quando a máquina se avariou, disse, olha senhor, pronto, olha, não faz mal, lava a louça à mão, não tem problema, senhor, tu vais-me dar paciência, eu vou lavar tudo isto, porque tinha a louça acumulada de sábado e tinha tido visitas e tudo. Pronto, senhor, não estava a contar com esta tarefa, mas vou fazer. Obrigado, senhor, que ainda tenho mãos e ainda posso fazer isto.
vai pôr a roupa na máquina de lavar roupa e quando estava a roupa a lavar, de repente a máquina começa a fazer uns ruídos. Brum, 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 e ela diz assim, oh Senhor, as duas no mesmo dia? Não, Senhor. E quando ela diz aquilo, diz que a máquina começa brum, 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 e lavou a roupa até ao fim. Depois, na segunda-feira, quando ela quis meter a roupa, a máquina já não lavou. E então ela dizia, pois, eu devia ter dito ao Senhor, as duas no mesmo mês, não. Nós somos um pouquinho assim, achamos que Deus tem que fazer as coisas à nossa maneira, como nós entendemos. Mas Deus sabe coisas que nós não sabemos. Elias não se revoltou contra Deus. Elias vê aquela situação e com certeza disse, Senhor, e agora? O que é que queres que eu faça? E então o Senhor volta-se para ele e diz-lhe no verso 9 do capítulo 17, levanta-te, vai a Sarepta, que pertence a Sidom e habita ali. Ordenei a uma mulher viúva ali que te sustente. Se fôssemos nós, o que é que nós diríamos? Íamos logo dizer assim, ó Senhor, então estás-me a mandar da minha terra? Ó Senhor, estás-me a mandar daqueles que eu conheço, Senhor, para uma terra estranha? Senhor, ainda por cima para ser alimentado por uma viúva? Como é que uma viúva, ó Senhor, uma viúva coitada, se ela puder sustentar em ela própria, neste tempo de crise, já está muito bem. Agora mandas-me a uma viúva, ainda por cima a uma terra pagã. Meus irmãos, todos nós conhecemos muito bem o que é que esta crise está a gerar de movimento de pessoas que estão de um lado para o outro e que têm que andar de um lado para o outro à procura do seu sustento. Era de alguma forma, todos aqueles que têm por vezes de ir de um lado para o outro, de um país para o outro, podem ver aqui na experiência de Elias a sua própria experiência. E eis que Elias levantou-se e foi. Uma vez mais, cumprindo aquilo que Deus estava a pedir-lhe, ele levanta-se e vai. Aí está ele, portanto, a ir obedecendo ao que Deus lhe mandou. E chegando à porta da cidade, diz-nos o capítulo 17, versículo 11, estava ali, exatamente como Deus lhe tinha dito, uma mulher, apanhando uns cavacos de lenha. Tudo dava a entender que aquela mulher tinha comida, porque se estava a apanhar lenha, com certeza que seria para cozinhar qualquer coisa. Mas naquele momento não era o comer que mais preocupava a Elias, porque o comer os corvos tinham levado ainda. O que é que preocupava a Elias era a sede, porque já não bebia, porque o ribeiro tinha secado. E assim que chega junto da mulher, pede-lhe, olha, por favor, dá-me água. E aquela mulher trouxe-lhe água. Mas o Elias não ficou por aí. Elias vai dizer àquela mulher, olha, já me deste água, agora dá-me alguma coisa para comer. E ela disse, comer? Vieste bater à porta errada. Olha, sabes o que é que eu estava a fazer quando tu chegaste? Não, vi-te a apanhar lenha. Pois, olha, estava a apanhar esta lenha, tenho ali um pouco de farinha e azeite, ia misturar a farinha com azeite e com água, ia fazer um bolinho, olha, para morrer de barriga cheia, eu e o meu filho, porque já não temos mais nada para comer. Não sabes a crise que está instalada? E naquele momento, debaixo da direção de Deus, aquele homem, aquele profeta, vai dizer àquela viúva alguma coisa extraordinária. Reparem o que é que ela vai pedir o que é que ele vai pedir àquela viúva. Vai pedir o quê? Olha, tudo bem, vais fazer como tu disseste, mas primeiro vais-me alimentar a mim, vais fazer um bolinho mais pequeno para mim. Aquela mulher viúva podia dizer assim,
Estás totozinho da cabeça, não é? Vou fazer primeiro para ti e depois para mim. Ou seja, estás a pedir a um roto que te vista? Meus irmãos, é extraordinário que aquela mulher, no versículo 15, diz que foi e fez segundo a palavra de Deus. Porquê? Porque o profeta lhe tinha dito, olha, se tu fizeres assim, da panela não se vai acabar a farinha, nem da botija o azeite, até que o Senhor faça chover sobre a terra. E ela podia ter dito assim, como é que eu sei que é isso? Ela era uma pagã, ela não era dos filhos de Deus, não conhecia a Deus, mas ela foi e fez. Que maravilhosa confiança. E qual foi o resultado? Qual foi o resultado dessa confiança? 1 de Reis 17:16. Da panela a farinha não se acabou e da botija o azeite não faltou. E comeu ela e toda a sua família. Reparem, ela que estava a pensar que ia morrer, ela e o seu filho, agora vai ter para ela, para o seu filho, para toda a sua família e também para Elias. Que coisa maravilhosa! Bem diz o Senhor que melhor coisa é dar do que receber. Que lição de generosidade! E reparem, meus irmãos, Deus, para além daquilo que Ele apresenta como lição de generosidade na pessoa do seu filho, os dois maiores exemplos de generosidade que Deus apresenta são de duas viúvas. Uma no Antigo Testamento e uma no Novo Testamento. Com o pouco que elas fizeram, a grande lição que elas deram. Isto não é estranho. É simplesmente para nós vermos que às vezes daqueles que menos se espera, são daqueles que mais lições nos podem dar. Não foram aqueles que tinham muito dinheiro, não foram aqueles que tinham muitas posses, não foram aqueles que tinham muitas aptidões que Deus serviu para dar grandes lições de generosidade. Foi daqueles que menos tinham que Deus se serviu para dar as maiores lições de generosidade cristã. Nós poderíamos dizer assim, que maravilha, que fé a desta mulher e que fé a deste Elias. Meus irmãos, Deus tem lições extraordinárias para nos dar. E às vezes essas lições não vêm dos filhos de Deus, vêm até dos de fora. Eu estava no meu primeiro campo de ministério, na cidade de Ponte Sor. E naquela tarde a minha mulher veio ter comigo ao escritório, eu estava a preparar, não sei se um culto, se um estudo bíblico, estava a preparar qualquer coisa no escritório e ela veio junto de mim e disse, Daniel, olha, eu esqueci-me, mas nós já não temos azeite. Eu disse, olha, não temos azeite, nem temos dinheiro para comprar uma garrafa. Graças a Deus tínhamos outras coisas na despensa, mas não tínhamos azeite. Eu disse, olha, vamos ter que esperar uns dias. Então, e como é que eu faço a sopa? Olha, faz sem azeite, o que é que se há de fazer? Sem azeite? Sim. Bom, ela foi para a cozinha, não muito conformada com a sopa que tinha que fazer, e de repente batem à porta. Batem à porta, eu vou abrir. Era uma senhora que vivia num quintal contíguo à nossa casa, a bater à porta e trazia uma garrafa de azeite. E dizia assim, olha, pastor Daniel, olha, é um azeitinho que veio agora do lagar mesmo, trouxe o meu sogro do lagar, que é para a sopinha dos meninos. E eu sorri, agradeci muito, e quando chego lá dentro digo, olha Ana, ainda não é hoje,
que vamos comer sopa sem azeite. Deus faz coisas extraordinárias. Servindo-se às vezes de pessoas como que não, graças a Deus, aquela senhora depois tornou-se adventista e hoje é a nossa irmã, mas naquela altura não era. E ela já conhece a experiência, que eu depois contei-lhe a experiência do que é que estava a passar e como Deus lhe tinha usado para ela trazer o azeite na altura certa que nós precisávamos. Assim ali estava não só aquela mulher a dar o que Elias precisava, mas também ela a receber da parte de Deus aquilo que precisava. Aquela senhora deu-me o azeite e pela graça de Deus eu pude transmitir-lhe a palavra do Senhor também. E portanto, meus irmãos, não há quem receba que não dê. Temos de ser como fontes, não podemos ser como depósitos, não é em que a água entra e não sai. Devemos ser como fontes que recebem e dão constantemente, porque melhor coisa é dar do que receber. Mas podemos também cair numa dificuldade grande, que é a dificuldade de, com o tempo, esquecermos aquilo que Deus fez por nós. Tivemos um exemplo esta manhã que estudámos do povo de Israel. Tudo aquilo que Deus tinha feito por ele e perante o que estava diante deles, que não era nada. O que era uma cidade fortificada comparada com o Mar Vermelho diante deles? O que era isso? Nada! O que era isso? O que era, enfim, uma terra, mesmo que aquela terra fosse uma terra, enfim, que consumisse os seus habitantes? O que era isso comparado com o deserto por onde eles tinham vagueado e de onde Deus tinha feito sair água no meio do deserto? Mas eles esqueceram isso tudo. Só viram a dificuldade. Nunca vos aconteceu, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, perante uma dificuldade qualquer que nos acontece, perante uma crise qualquer que acontece na nossa vida, tudo aquilo que o Senhor fez por nós fica esquecido. Só vemos aquilo. E agora? Como é que eu vou sair disto? Oh, Senhor, porquê é que tu não me ajudaste? Porquê é que isto está aqui diante de mim? É fácil, não é? Pois, irmãos, também aquela senhora, apesar de tudo o que tinha acontecido, diz-nos o versículo 17 do capítulo 17, depois destas coisas adoeceu o filho da mulher, dona da casa. E a doença agravou-se. E o que é que aconteceu àquele rapaz? Morreu. E quando ele morreu, ela lembrou-se que o Senhor lhe tinha dado a farinha, lembrou-se que o Senhor lhe tinha dado o azeite quando ela pensava que ia morrer, mas ela e o seu filho. Lembrou-se disso? Não. Vieste a mim para me trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Esta foi a resposta daquela mulher. Se Deus quisesse trazer sobre ela a lembrança da sua iniquidade, não lhe tinha permitido ser uma bênção para um profeta, para ela, para o seu filho e para a sua família. Mas ela, naquele momento, como nós, muitas vezes, esquecemos tudo o que Deus já fez por nós e só pensamos na crise que estamos a passar naquele momento. Meus irmãos, não deixemos que a crise, seja ela espiritual, seja ela económica, seja ela familiar, que estejamos a passar neste momento, não deixemos que essa crise se torne maior do que todas as bênçãos que o Senhor fez por nós no passado. A senhora White diz que não temos que temer o futuro, a menos que esqueçamos a forma maravilhosa como Deus nos conduziu no passado. Esta mulher estava a esquecer como Deus a tinha conduzido maravilhosamente no seu passado. Mas o problema, meus irmãos, é que não fica por aqui. É que o próprio profeta esqueceu. E o próprio profeta volta-se para Deus e diz: oh, Senhor meu Deus, também esta viúva com quem eu me hospedo afligistes matando-lhe o filho? É o versículo 20. Meus irmãos, mas o Senhor, na sua grande misericórdia, ouviu Elias. E a vida do menino tornou a entrar nele e reviveu. E Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa.
entregou à sua mãe e lhe disse: vês, aí o teu filho vive. Só então a mulher disse a Elias: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Quantas coisas têm que acontecer na minha vida ainda para eu perceber a forma como Deus tem conduzido a minha vida? Quantas coisas têm a acontecer na tua vida? Quantas coisas têm a acontecer na vida de todos nós para nós finalmente chegarmos à conclusão que estamos diante de um Deus que nos ama, um Deus que é generoso, um Deus que salva, um Deus que é um Deus de vida e não um Deus de morte. Meus irmãos, há uns bons anos a esta parte, depois da minha mulher ter sido operada à tireoide para lhe ser extraído um tumor, numa sexta-feira, eu fui ver o médico que a tinha operado na segunda-feira seguinte. Antes de ir ter com o médico, tinha estado com a minha mulher na enfermaria e via bem disposta, animada, e eu dizia: bom, isto está tudo limpo, está tudo em ordem, de certeza que Deus fez com que tudo ficasse bem. E disse: olha, vou falar com o médico e depois venho ter contigo. Está bem, disse-me ela. Mal sabia eu que não seria tão fácil voltar a estar ao lado dela outra vez. E então eu desci, fui até à área das consultas de cirurgia e pedi para falar com o médico e a funcionária que ali se encontrava disse-me assim: olha, vá ali para aquele hall, portanto era um hall entre a sala de espera e o consultório, e fica ali que é lá de passar e fala com ele ali, que eu vou-lhe ligar a dizer que o senhor está ali à sua espera para falar com ele, à espera dele para falar com ele. E assim foi, ali fiquei naquele hall, um hall pequeno, tinha uma porta de um lado, tinha outra porta do outro, ele entrou, eu estava ali: doutor, olha, eu sou o marido daquela senhora que veio do Funchal, que o doutor operou na sexta-feira. Ah, sim senhor, o doutor era para saber o que é que, portanto, como é que as coisas correram. E ele começou a dizer-me uma quantidade ali de nomes técnicos e uma quantidade de coisas. Eu disse: doutor, mas isso quer dizer o quê? Pronto, que como prevíamos, extraímos um carcinoma maligno, portanto um cancro maligno. Aquilo só o maligno já fez aqui mal na minha cabeça, fiquei logo com a cabeça, apesar que eles nos tinham dito, mas havia pessoas que diziam que não, que podia não ser, tinha que saber outras coisas. Pronto, eu ia cheio de esperança que não fosse maligno, mas ele confirmou e disse que tinha feito esvaziamento dos linfáticos, tinham feito o seu melhor, mas que... E eu disse ao doutor: e quais são as perspectivas? Ele disse: olha, nestas coisas nunca se sabe. Temos esperança que tudo corra bem, ela vai fazer tratamentos de iodo radioativo e, olha, vamos ver, porque nós nunca sabemos o que é que lá ficou, agora só depois de analisarmos é que podemos ver. E eu fiquei assim a olhar para ele e ele começa a dirigir-se para a porta. Quando chega à porta, olha assim para mim, para a outra porta de onde ele ia sair, olha para mim e diz-me: o senhor quantos anos é que tem? 40. E ele volta-se para mim, encolhe os ombros e diz assim: olha, tenha paciência. Eu não sei o que é que passou pela cabeça daquele médico em falar-me assim, mas a verdade foi o que ele me disse: olha, tenha paciência. Meus irmãos, quando ele disse aquilo, tenha paciência, eu só senti como se alguém me tivesse tirado um tapete assim debaixo dos pés e pumba, e eu tivesse caído ao chão. Eu só vi a minha mulher morta e enterrada daí umas semanas, era o que eu já via, e eu com um filho de 9 anos e mais uma filha de 14, e eu saio daquele hall, saio cá fora, vejo o jardim, sem ninguém, não levei ninguém comigo porque não estava à espera de uma resposta daquelas, não tinha nenhum ombro amigo onde chorar, não tinha nenhum ombro de nenhuma família com quem chorar,
E eu só me volto para Deus e digo assim: como é que é possível, ó Deus? Como é que é possível, ó Deus, que tu ponhas aqui na tua palavra que tu levastes as nossas enfermidades, as nossas dores, levaste sobre ti. Como? E esta dor que eu estou aqui a sentir? Como é que tu levaste isto? Eu não vou pregar mais isto. Como é que eu posso pregar uma coisa destas perante a dor que eu estou a sentir neste momento? Como é que eu vou pregar acerca disto? Não posso. Dirigi-me à cabine telefónica, ainda não haviam os telemóveis com a facilidade que há agora. Dirigi-me à cabine telefónica, liguei para a União e disse: olha, está aí o pastor Eduardo Teixeira, ele era o ministerial na altura, está, então diz, faz favor que não saia, o pastor Eduardo Teixeira, que não saia, porque eu quero ir falar com ele. Meti-me no metro e volto-me, quando as minhas últimas palavras para Deus foram: olha, escusas de falar comigo que eu não quero te ouvir e eu também não vou mais falar contigo, as nossas conversas acabaram. Meto-me no metro e com aquela cabeça só a pensar o que é que iria ser o meu futuro e o da minha família e o da minha mulher. Com tudo aquilo eu duvidei completamente e esqueci completamente tudo o que Deus tinha feito por mim no passado. Só queria naquele momento era não falar com Deus, nem que Deus falasse comigo. E andei 2 horas no metro a enganar-me na estação. Ia para uma, ia parar a outra, depois que era para sair na estação que me levasse até à União para eu ir entregar a minha credencial, mas não, andava de um lado, andava para o outro, até que às 2x3 vi que estava na estação de Alvalade e disse assim: olha, já são 2 horas da tarde, vou mas é almoçar à casa da minha sogra, que era onde eu estava alojado, e bati à porta. A minha sogra abre a porta e vê a minha cara e diz: então, Daniel, o que é que o médico disse? E eu contei-lhe o que é que o médico me tinha dito. E a minha sogra, que na altura estava muito afastada da igreja, há muitos anos, foi a primeira adventista de todos da família, mas estava afastada há alguns anos, volta-se para mim e diz: ó Daniel, Deus há de nos dar forças a nós e à Ana para ultrapassarmos isto. Amém. E quando ela me disse aquilo, eu falei para mim mesmo: bonito serviço, a ovelha negra a dar lições ao pastor. Disse: oh mãe, deixe-me estar uns minutos sozinho no quarto. Fui para o quarto, ajoelhei-me aos pés da cama e disse: ok, eu disse que não falava mais contigo, mas tu falaste mais alto agora ali com a minha sogra, eu não pude deixar de ouvir. Tudo bem, mas então explica-me o que é que tu queres dizer quando em Isaías 53 tu dizes: verdadeiramente tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. O que é que tu queres dizer com isso? Senão, não me fales mais. E ali, ajoelhado aos pés da minha cama, de olhos fechados, de repente começa a vir à minha mente e vejo como se estivesse a ver um filme na televisão, vejo Jesus no Getsémani. Sei que era Jesus porque consegui identificar que era Jesus, mas não vi de rosto, não vi nada. Via uns cabelos aqui, assim, que estavam tão suados que pareciam aqueles cabelos quando estão sujos de gordura. Assim eram aqueles cabelos e havia suor que corria pelo rosto, pelo cabelo, por tudo isto. E de repente aquele suor começa a transformar-se em sangue. Cai em cima da rocha sobre a qual estava apoiado. Aquela cena que é descrita por Ellen White no Desejado de Todas as Nações. Eu começo a ver aquilo, mas de uma forma como eu ainda não vi em nenhum filme. Já vi num filme muito semelhante, mas nunca vi nada tão semelhante como aquilo que eu vi naquele momento. E aquele sangue primeiro a ser absorvido por uma rocha tipo granítica e depois a começar a escorrer, já não absorver mais e a escorrer. E a correr para o chão. E naquele momento eu ouvi uma voz diferente daquela com que Deus normalmente nos fala, que é... Deus normalmente fala-nos com a nossa própria voz, não é?
Nós ouvimos, Deus ama-nos tanto que até nos fala com a nossa própria voz, mas naquele momento Deus quis que eu soubesse que era a voz dele. E uma voz que eu não consigo imitar, mas que eu vou dizer semelhante àquilo que aconteceu, porque era uma voz tão doce, tão suave, que dizia assim: tu ainda não suaste sangue. Irmãos, eu tinha-me esquecido de tudo o que Deus tinha feito por mim até ali. Como Elias, como aquela mulher, apesar de tudo aquilo, da forma como Deus tinha ajudado a vencer a crise, eu tinha-me esquecido de quem Deus era. Se eu estivesse no meu limite, como eu pensava, eu estava a suar sangue, como Jesus tinha suado sangue por mim. E se eu não estava a suar sangue perante uma dor daquelas, se eu não suei sangue perante outras dores mais fortes que ainda teriam que vir mais tarde, foi porque Jesus suou sangue por mim. Foi porque Jesus suou sangue por cada um de nós. É isto que significa levar sobre Ele as nossas enfermidades, as nossas dores. É que não tenhamos que chegar ao extremo de suar sangue. Louvado seja Deus, que é um Deus generoso, um Deus que nos ensina, através até de outras pessoas que às vezes não são crentes, a descobrirmos aquilo que é a generosidade, aquilo que é o amor de Deus, para que nós possamos depositar nele toda a nossa confiança. Que Deus nos abençoe. Amém. Oh, louvado seja o teu santo nome, Senhor. Louvado seja, Senhor, porque Tu és um Deus de confiança e podemos ter confiança em Ti, Senhor. Aconteça o que acontecer na nossa vida, Senhor, Tu és de confiança, Pai. E, ó Senhor, eu não conheço a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs que aqui estão. Tu conheces, Senhor. Talvez esteja aqui algum jovem que neste momento tenha o seu coração partido porque sentiu que aquele que pensava ser o seu amor, o amor da sua vida, recusou continuar uma relação. Senhor, ajuda esse jovem ou essa jovem a confiar em Ti, que Tu tens alguma coisa melhor para ele, melhor para ela, Senhor. Senhor Deus, se está aqui algum irmão, alguma irmã, que nas últimas semanas ou nos últimos dias teve de ouvir da parte do seu empregador dizer-lhe que não poderiam mais continuar essa relação de emprego e está a haver, Senhor, dificuldade em relação ao seu futuro, ao futuro da sua família, sem trabalho, num momento de crise. Senhor Deus e Pai, Tu venhas falar ao coração desse irmão, dessa irmã, dizendo-lhe que ele pode ter confiança em Ti, que Tu és o Senhor de todas as coisas e que Tu, Senhor, tens um plano de vida e de esperança para ele. Senhor Deus, se está aqui algum irmão, alguma irmã, que está a ver o seu casamento a desmoronar-se, com a comunicação a ser cada vez mais difícil, com tensões dentro do seu casamento, Senhor, que Tu venhas dizer a esse irmão, a essa irmã, que Tu, Senhor, cuidas dele, cuidas da sua família. E se ele não desistir, não és Tu que vais desistir da sua família, Senhor. Senhor Deus e Pai, se está aqui alguém passando por nuvens tão negras na sua vida, que nem sabe como é que o sol pode brilhar alguma vez na sua vida, Senhor, se a sua fé escurecer, se alguém se estiver aqui a afastar do Senhor, ó Pai,
que ele possa ver a luz que brilha do teu trono para a sua vida. Senhor, eu te peço, neste momento, enquanto estamos de olhos fechados e de cabeça baixa, que tu, Senhor, toques o coração de cada um desses irmãos, de cada um dessas irmãs, de cada um desses jovens, que precisa de sentir a tua mão. Então, Senhor, que ele levante a mão para cima. Levanta a mão, Senhor, em sinónimo de que quer receber a tua mão, Senhor. Que quer ser agarrado pela tua mão, ó Senhor. Convida esse irmão, essa irmã a levantar a sua mão para cima. E que ele sinta a tua mão agarrada à dele, Senhor. E que possa, com confiança, seguir em frente. Não deixando que nada o perturbe, que nada o afete, Senhor. Obrigado, bom Deus, porque apesar da doença da Ana, tu me ajudaste, Senhor, a permanecer no teu caminho. Porque apesar, Senhor, das dificuldades que passei em relação à perda do Joel, obrigado porque tu me ajudaste no teu caminho. Porque, Senhor, apesar das dificuldades que tenho sentido às vezes com a saudade, Senhor, obrigado por a ajuda que tens-me dado no caminho. Ajuda-me a não esquecer, Senhor, a maneira como tu, Senhor, me salvaste das trevas para a tua maravilhosa luz. Que essa luz também esteja presente em cada um dos meus irmãos e das minhas irmãs, em nome de Jesus, nosso amado Salvador. Amém.